Agora vamos falar sobre os riscos ambientais existentes ali no ambiente de trabalho. Os riscos que nós vamos encontrar, vamos falar dos riscos que a NR9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nos dá, que é os riscos físicos, químicos e biológicos, e também vamos acrescentar aqui ainda os riscos ergonômicos e de acidentes, aqueles riscos que a gente coloca também no mapa de risco da empresa. Então, gente, é importante a identificação dos riscos. Esses riscos eles são identificados através da antecipação, né, o reconhecimento do risco que é feito no momento ali da elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. E o objetivo principal desse reconhecimento, dessa antecipação, é determinar qual a gradação desse risco, né, como esse risco está no ambiente, qual a intensidade dele, e aí determinar ações que a empresa vai adotar no que diz respeito à eliminação ou, caso contrário, o controle desse risco ambiental. Então é importante que se faça isso, que se conheça o risco. É importante que todos os trabalhadores eles tenham conhecimento de quais riscos eles estão expostos ali no desenvolvimento da sua atividade. Então, vou apresentar para vocês alguns riscos e vocês podem estar identificando se esse risco existe ou não na sua empresa. Os riscos físicos, nós temos aí ruído, que são gerados, né, através aí de máquinas e equipamentos em funcionamento na empresa, né? Nós temos as vibrações, que são provenientes, né, de equipamentos, né, que transmitem aí essas ondas de vibração. Temos as radiações, que elas podem ser ionizantes ou não ionizantes. As ionizantes é encontrado mais em estabelecimentos de saúde, né, que são as radiações provenientes de raio-x. Né? Nós temos aí as radiações não ionizantes, que provenientes aí de radiação ultravioleta. Um exemplo são radiações provenientes de solda, né? É uma radiação ionizante, né? Aquela atividade que o soldador faz emite radiação, né? E a radiação que emite é uma radiação não ionizante. E dentro ainda dos riscos físicos, nós temos o calor, né, proveniente aí, né, de máquinas que têm superaquecimentos, né, proveniente de repente, caldeira, fogão, né, industrial. Então, o calor proveniente de uma fonte que não seja natural. Tem também a questão de pressões anormais e também a umidade para trabalhadores que trabalham em ambientes alagados, né, ambiente em contato constante, contato permanente aí com a umidade. Então, gente, esses são os riscos físicos que podem existir aí no ambiente de trabalho, né? Nós temos também os riscos químicos, né? São riscos químicos que muitas vezes estão presentes no ambiente de trabalho, e classifica-se em riscos químicos as poeiras, né? Poeiras em geral e poeiras provenientes aí, né, de material, no caso corte, né, de repente de parede, poeiras minerais no caso, né, provenientes de corte de material, de chapa, de mármore, né, processo produtivo, né, a extração de minério, coisa desse tipo. E nós temos também os fumos metálicos, né, nos riscos químicos. Esses fumos metálicos, lembra lá do exemplo do soldador, naquela atividade de solda ali é emitido fumo metálico, né, que no caso a queima do eletrodo ali quando entra em contato com a parte metálica do metal que está sendo soldado. Nós temos também as névoas, temos os vapores, né, provenientes aí, né, de produtos químicos, né, e nós temos também os gases, né, tem gases e produtos químicos em geral. Então, se você mexe com algum tipo de produto químico, né, gasolina, óleo diesel, produtos de limpeza, né, são produtos químicos em geral. Nós temos também os riscos biológicos, que é mais particular aí como as radiações ionizantes, né, de ambientes hospitalares, né, que são os vírus, bactérias, fungos, bacilos, parasitas,
em um ambiente de trabalho convencional, nós identificamos esse risco, pessoal que faz atividade de limpeza, né, de instalações sanitárias, né, ali é encontrado muitas vezes bactérias por conta, né, do uso, né, diversas pessoas utilizam aquele espaço, então é um ambiente propício a bactérias. Então é possível que dentro aí de uma empresa a gente identifique esse risco, o risco de bactérias, né, micro-organismos também. Então, gente, esses são os riscos ambientais que a NR9 retrata, e nós também adicionamos aí o risco, como eu falei, o mapa de risco que é feito, a gente relaciona aí os riscos ergonômicos, né, que é proveniente de quê? De esforço físico intenso, né, vai intervir aí na parte ergonômica do trabalhador. Levantamento de peso, postura inadequada, aquele controle rígido de produtividade, os ritmos excessivos e até repetitividade, movimentos repetitivos que o trabalhador vem desenvolver ali no seu dia a dia das suas atividades. Então são riscos ergonômicos, né, que vai interferir aí na parte ergonômica do trabalhador. E nós temos os riscos, gente, de acidentes, né, que são as condições que são inseguras no ambiente de trabalho, ou seja, iluminação deficiente, riscos de incêndio, explosões, eletricidade, aquela condição que a gente falou de arranjos físicos no ambiente de trabalho. Então, condições que podem gerar acidente de trabalho. Os riscos ambientais, eles precisam ser identificados e posteriormente controlados, né? Vai ser identificado, avaliado de fato, né, e controlado. Então, como forma de controle, né, controle desses riscos, nós temos as medidas técnicas, que são os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual. Nós temos também as medidas médicas. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho aí sobre cada equipamento aí, que a gente falou das medidas técnicas, os EPCs e os EPIs. Então, falando das medidas médicas, são os exames que o trabalhador faz, né? Desde o exame admissional, com exames complementares que se for necessário para a atividade, aos exames periódicos. Então, são medidas médicas que estão estabelecidas no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? O PPRA, que a gente falou, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, esse programa vai identificar esses riscos e automaticamente essa outra medida de controle que se faz no PCMSO, que são os exames, né? O PPRA identifica e o PCMSO ele estabelece qual o controle que vai ter ali, né, para ter um controle melhor sobre a saúde do trabalhador. Então, as medidas médicas também são as medidas de controle. Temos também as medidas administrativas e as medidas educativas, né? As medidas técnicas, os EPCs, eles vão agir no risco, né? E o EPI vai agir na lesão, vai evitar ou diminuir a lesão. O EPC ele tem a finalidade de eliminar ou neutralizar ou até mesmo sinalizar, né? Então, a prioridade na empresa para controlar esse risco é sempre eliminar o risco, né? Caso não consiga tirar esse risco, eliminar de vez o risco, a gente vai aplicar o EPC. Para quê? Para controlar o risco, né? E o EPC não funcionou 100%, então a gente vai aplicar, o risco ainda existe, então a gente vai aplicar o EPI, né, que ele vai agir aonde? Na lesão, vai evitar que se tenha lesão. Um exemplo bem prático: na empresa tem uma máquina que ela emite muito ruído, né, um ruído muito alto. Então, infelizmente, por algum motivo não consegue tirar a máquina de dentro, ela precisa ficar ali na empresa, ali dentro do estabelecimento. Um exemplo é o compressor. Vou dar um exemplo bem prático: compressor. Eu não consigo retirar o compressor. Se eu conseguir tirar para colocar ele fora ali do ambiente de trabalho, é melhor ainda, né? Porque aí eu já estou eliminando o risco. Mas por algum motivo precisa ficar ali naquele ambiente, e aí eu preciso permanecer com ele, então eu vou aplicar um EPC, vou colocar ele num ambiente fechado, num ambiente ali enclausurado. Mesmo assim ainda o ruído está presente, o que é que eu vou fazer? Aí
eu preciso fornecer um equipamento de proteção individual, ou seja, um EPI. O ruído está presente, vou dar um protetor auditivo ali para que possa amenizar os efeitos desse ruído aí na saúde do trabalhador. Então, gente, primeira medida, quando identifica o risco no ambiente de trabalho, é eliminar o risco. Né? Se não consegue, aplica-se o EPC. O risco ainda está presente, aí a gente aplica o EPI, né? O equipamento de proteção individual. Falando das medidas administrativas, que pode ser usada para esse controle do risco, dos riscos ambientais, são aquelas ações que a empresa ela vai controlar a exposição do trabalhador. Nada mais é do que isso. Ou seja, como é que a empresa vai controlar a sua exposição? Pode ser feito através de um revezamento, de um rodízio de atividades, ou pausas, né, mudança do layout, exercícios laborais. Tudo isso, gente, são medidas administrativas que a empresa pode adotar. As medidas educativas, no que diz respeito aos riscos, são essas medidas. Conscientização do trabalhador, levar ao conhecimento do trabalhador os riscos que ele pode estar exposto, né? E a forma como ele vai lidar ali para que possa executar a sua atividade de forma segura. Então, as medidas educativas são os programas de treinamento, palestras e cursos que a empresa faz com os seus trabalhadores. Então, gente, falando aí dos equipamentos de proteção, que a gente falou que são medidas de controle, né? Medidas que são utilizadas por muita empresa, vamos falar dos EPIs, né? Medida de controle técnica. Então, o equipamento de proteção individual, ele vai proteger o quê? Vai proteger o trabalhador, vai proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Quando falei, quando não for possível eliminar o risco ou neutralizar, né, através das medidas de proteção coletiva, a gente implanta aí o EPI, que ele vai agir aonde? Na lesão. Ele vai evitar ou diminuir aquela lesão. Então, quais são as obrigações aí, tanto da empresa, o empregador, quanto do trabalhador, que se refere ao equipamento de proteção individual? A empresa é obrigada a adquirir o equipamento que seja adequado ao desenvolvimento da atividade. Então, o EPI tem que ser adequado àquela atividade, deve fornecer somente EPI que seja aprovado pelo Ministério do Trabalho, né? O EPI que tenha o CA, que é o Certificado de Aprovação. Então, somente EPIs como esses devem ser fornecidos para o trabalhador. O trabalhador ele precisa ser treinado, então a empresa, a obrigação dela é treinar o trabalhador quanto ao uso adequado do equipamento que ele vai estar utilizando. Tornar obrigatório, a obrigação da empresa exigir o uso, né? Que todos os trabalhadores façam uso do equipamento, né? Então tem que tornar o equipamento, tornar obrigatório o uso do equipamento. Substituir, também é obrigação da empresa. O equipamento ele foi danificado, ele foi extraviado, então a empresa precisa substituir esse equipamento pelo novo, né? Então, responsabilizar-se também pela guarda, pela conservação, melhor dizendo, pela conservação periódica e a manutenção de alguns equipamentos, que é o caso, né? Higienização e manutenção periódica. Se for o caso, a empresa fará esse tipo, é uma obrigação dela, né? Porque muitos equipamentos, né, o próprio trabalhador ele vai ter o cuidado ali, né, de manter, que é a obrigação do trabalhador, a questão da guarda e conservação do equipamento, né? Então o próprio trabalhador vai conservar o seu equipamento ali e vai fazer ali, em alguns casos, a higienização ali, alguns equipamentos que são de uso pessoal dele, né? Já as obrigações do empregado quanto ao EPI, usá-lo apenas para a finalidade que se destina, né, para aquela finalidade que o EPI foi feito, né? Responsabilizar-se por sua guarda e conservação. Então, os equipamentos serão entregues ao trabalhador e ele precisa guardá-los, né? Responsabilizar-se ali pela guarda, né, desse equipamento e conservar também em perfeitas condições de uso, né? Então, a conservação, os cuidados o trabalhador que precisa ter. Outra obrigação também do trabalhador é comunicar
à empresa qualquer alteração que torne impróprio o uso daquele equipamento. Ou seja, o equipamento ele não está mais em condição de uso, a empresa, o trabalhador precisa comunicar à empresa. A empresa precisa ficar ciente, né, que precisa substituir esse equipamento. Então, toda vez que o trabalhador identificar que o equipamento, ele, tipo um protetor, ele já não consegue mais abafar de forma que consiga ter aquela condição de conforto, o barulho não incomode, então você precisa comunicar ali à empresa através do SESM para que possa de fato avaliar o estado daquele equipamento e fazer a sua substituição. Então essas são as obrigações tanto da empresa como também do empregado no que diz respeito aí aos equipamentos de proteção individual. Já os equipamentos de proteção coletiva, gente, eles são de fundamentais importância, são indispensáveis no ambiente de trabalho, eles vão agir no ambiente. Os equipamentos de proteção coletiva, eles são feitos para que possam proteger, né, contra queda, alertar no caso de sinalizações, né? Então ele vai agir de forma a proteger os trabalhadores em conjunto, né? Manter o ambiente de trabalho, no caso é uma máquina que tem a proteção, que vai proteger não só a quem opera, mas também quem está circulando ali próximo, muitas vezes uma polia, né? Então o equipamento ele vai eliminar o risco, ou vai neutralizar, ou então vai sinalizar. Então é importante que os trabalhadores eles se atentem para o uso desses equipamentos de proteção coletiva, manter as proteções nas máquinas, nos seus devidos locais, manter proteção de vãos abertos, manter guarda-corpo em periferias, né, locais onde possam ter quedas, manter a sinalização de segurança, né, cuidar da proteção coletiva, porque essa proteção ela atua para proteger todos os trabalhadores. Então, gente, a segurança é dever de todos, a responsabilidade de fazer segurança é de todos os trabalhadores, né? Então, cada um fazendo o seu papel, fazendo a sua atividade com segurança, nós vamos ter um ambiente de trabalho seguro, vamos desenvolver as atividades diárias sem ocorrências de acidente, sem lesão, e ganha a empresa e ganha o trabalhador.